Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo sobre o Tribunal do Júri. Nós entendemos no primeiro vídeo noções históricas e como funciona o Instituto do Tribunal do Júri ao redor do mundo, mais especificamente na civilização ocidental. Abordamos Itália, abordamos França, Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. E no vídeo de hoje, dando continuidade ao assunto, entenderemos os argumentos evocados por aqueles que acreditam ser inconstitucional o Tribunal do Júri, bem como aqueles que acreditam ser constitucional o referido instituto. No primeiro momento, é notório o fato de que o legislador insere o Tribunal do Júri no título 2 da Constituição Federal. Portanto, entendeu o douto constituinte que é sim o Tribunal do Júri um direito e uma garantia fundamental, bem como suas alíneas A, B, C e D, que garantem, entre outras coisas, a liberdade da defesa, a ampla defesa, o contraditório, entre outros princípios. Agora vejamos, se constitui um direito e garantia fundamental, pode-se dizer que é uma cláusula pétrea? Em regra, sim. Porém, entenda uma coisa, nenhum direito é absoluto. E nenhuma garantia ou direito fundamental é imutável. Atenção no imutável, porque eu vou explicar aqui. Coaduna-se o artigo 5º 38, que institui o Tribunal do Júri, com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Lá no artigo 60, o legislador, o constituinte, coloca que não será deliberada proposta de emenda tendente a abolir 4. Direitos e garantias individuais. Ótimo. Portanto, conectando, ligando, entendendo a redação em conjunto dos dois referidos artigos, a gente pode dizer que, de fato, não será sequer objeto de apreciação do Congresso uma emenda constitucional, ou melhor, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Ou seja, não será o Tribunal do Júri apreciado no Congresso para que seja abolido, pois este constitui um direito e uma garantia individual do cidadão. Entretanto, é notório o fato de que muitas vezes equivocam-se sobre o próprio artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. E aqui eu quero que você entenda isso e nunca mais esqueça, porque isso, além de ser pegadinha de exame de ordem, é bom para você prestar atenção, muita atenção na redação de artigo. Vamos analisar de uma forma um pouco diferente esse 60, parágrafo 4º. Não será proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Agora, será proposta de emenda? Será proposta de emenda cláusula ou ainda redação que vise aumentar, incrementar direitos e garantias individuais? Sim. Pode ser apreciada? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o 5º 38 é um equívoco falar que ele é uma cláusula imutável, uma cláusula pétrea, no sentido de que nunca será alterada. Porque caso alguém queira, caso os legitimados para a propositura de emenda constitucional queiram aumentar os direitos e garantias individuais por meio do referido instrumento, poderão sim, haja vista a redação do artigo. Notadamente, você que está assistindo o Tribunal do Júri porque quer fazer um TCC ou está estudando o assunto de uma forma mais profunda, tem um julgado de 2009, salvo engano, TJ do Paraná, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar acertadamente os embargos infringentes número 4459 54301. 4459 54301. Qual é a redação, parte da redação deste julgado? Constitui o Tribunal do Júri em uma garantia constitucional. Então aqui você já tem um julgado para fundamentar o seu argumento, caso queira entender o Tribunal do Júri como constitucional. De outro lado, alegam a inconstitucionalidade do Tribunal do Júri porque este ofenderia, por exemplo, um princípio da motivação das decisões judiciais, que a gente vai ver melhor a partir de agora. Leia, eu tinha deixado aberto aqui, o 93, inciso 9 da sua Constituição.
93.9. Eu espero você achar aí, não tem problema, a gente acompanha junto. 93.9. Todos, perceba que não há distinção de qualquer natureza. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar-se à presença em determinados atos, às próprias partes, seus advogados. Tudo bem. A primeira parte é a redação que interessa para a gente. O princípio da publicidade do Poder Judiciário, nós já vimos em outra oportunidade que, por vezes, ele é menosprezado para que salte, para que sobressaia o princípio, o direito à privacidade, o direito à honra, evitar a publicidade de assuntos que poderiam ser prejudiciais às partes do processo. Porém, é notório aqui, principalmente a parte da fundamentação da decisão. E o que é fundamentar uma decisão? O entendimento simples seria dar razões de fato e de direito, de uma forma clara, objetiva e incisiva, por assim dizer, na redação do voto, o porquê, o que ensejou a tomada de determinada decisão. Ora, aí eu pergunto para você que está me assistindo, para escrever uma decisão, para prolatar uma decisão, para redigir o seu voto, um juiz estudou, em regra, estudou muito para ser aprovado no concurso da magistratura. Inclusive no começo da carreira, ele é juiz substituto e vai crescendo conforme mérito, e assim por diante, outras regras que não interessam para a gente aqui agora. Porém, veja a redação do 93.9, trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ela vai falar dessa questão da fundamentação. E para expor razões de fato e de direito de uma forma clara, objetiva, direta, precisa conhecer o ordenamento jurídico. A pergunta que eu te faço é, os seus pares, ou seja, cidadãos da República Federativa do Brasil, que constitui um Estado democrático de direito, pelo menos pelo corpo constitucional, pelo conteúdo do disposto na Constituição, os seus pares têm capacidade, estudo, para dar razões de fato e de direito, a exemplo do que faz um tribunal? Esta é uma das argumentações evocadas por aqueles que acreditam ser o Tribunal do Júri inconstitucional, no sentido de que quem acaba por mais motivar decisão judicial são cidadãos que não estão devidamente qualificados para apreciar determinada decisão, tal decisão. Então a alegação é no sentido de um despreparo do juiz do Tribunal do Júri. E ainda há que se falar, por exemplo, na influência do meio, da própria sociedade, de uma pressão gigante em casos de repercussão geral, que a sociedade exerce junto àqueles que vão julgar. Você pode virar para mim e falar assim, mas o juiz também sofre uma pressão? Pô, é claro que ele sofre pressão. Nós estamos vivendo um momento no país, principalmente na seara penal, que é um absurdo. Aliás, eu sou um pouco contra essa questão de ficar expondo o juiz desse jeito, mas para ser contra eu preciso argumentar, então eu não vou ficar, não é nesse vídeo. Mas, por exemplo, o Sérgio Moro virou um ícone nacional, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, com o Joaquim Barbosa. O STF não era mais o STF, era o Joaquim Barbosa. Percebe? O Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui que a gente falou, por acaso era do Paraná esse julgado, que fala do Tribunal do Júri ser uma garantia. Hoje você escuta uma notícia no jornal, fala, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que, o juízo paranaense entendeu que X, acerca da Lava Jato. Você fala assim, o juízo, caramba, quem entendeu foi o Sérgio Moro, pô. Então, e evidente que pelas pessoas saberem quem é a figura dele, eu fui aqui nas manifestações em São Paulo, contra o PT, tinha cara vestido do Sérgio Moro. Então, é óbvio que a sociedade exerce uma influência muito grande. Porém, o que deve se entender é que, no caso do Tribunal do Júri, as alegações seriam no sentido de que esses juízes não estão preparados para suportar essa influência tão grande e julgar de uma forma imparcial, livre convencimento e assim por diante. Eles estariam já viciados pela sociedade. E um juiz, por outro lado, seria capaz de afastar esta influência do meio
e tratar as partes de forma equidistante, isonômica, entre outros princípios que a gente não vai se estender porque já bateu o tempo do vídeo que eu queria. Bom, espero que tenha gostado, não perca o próximo vídeo, conto com a sua presença aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!